Olá, olá, empreendedor! Estamos começando mais um 360 Podcast. Você já sabe que aqui a gente sempre recebe pessoas empreendedoras e inovadoras para conhecer um pouquinho mais da história, dar um giro de 360 na vida desse empreendedor, e eu já vou te falar quem é o nosso convidado de hoje. Antes disso, quero te convidar aí para seguir as nossas redes, né? A @podcast.360. Lá pelo Instagram você tem acesso a todas as plataformas: YouTube, Spotify, LinkedIn, TikTok, enfim, todas elas. É só você seguir a gente, deixar seu comentário, compartilhar isso, fazer com que esse conteúdo chegue ao máximo possível de pessoas. Você já sabe que aqui tem muitas histórias de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, muitos insights, muitos aprendizados. E é o que eu falo, é quase um MBA aqui com esses empreendedores, com essas pessoas. Então aproveite, compartilhe, estude esse conteúdo, que eu tenho certeza que você vai tirar aí muitos insights para a tua vida e para os seus negócios, certo? Quero também aqui, antes de a gente apresentar o nosso convidado, agradecer o nosso apoiador, o nosso patrocinador, a Beaver, a agência Beaver, que já esteve aqui com a gente, um grande apoiador. E você que quer fazer a sua marca crescer, quer se posicionar, quer melhorar ainda mais as suas vendas, marketing, publicidade, é só acessar o @Beaver Agência, conversar lá com o Dani, com a Júlia. Diz que você viu aqui no 360 e tu pede até um descontão. Dani, ó, dá um descontão aí, Júlia, já sabe, né? Faz aquele bem bolado pra galera. Conversa lá com eles, troca uma ideia que eu tenho certeza que eles vão ajudar e muito a empresa, a vida de vocês, né? Como eles falam, trabalhar com a vida do empreendedor também. E pra gente já ir começando aqui, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é bem já conhecido, já tá muito familiarizado com esse local, vocês vão entender o porquê. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho sobre ele. Lá na faculdade, ele era sugado pela cantina e acabou se formando em truco. Depois de começar engenharia de produção e administração, ele concluiu a faculdade de marketing. Chegou a fazer stand-up comedy, criou sua própria empresa, a ATN Seguros e Benefícios, uma das maiores corretoras de seguros do estado, com mais de 20 mil vidas seguradas, talvez, acho que até mais, depois ele pode falar um pouquinho mais sobre isso. Atuando em todo o Brasil, ele também investe em empresas de tecnologia, tem um podcast chamado Sapiens Cast, por isso que ele é bem familiarizado com o espaço, que hoje possui aí mais ou menos quase 10 mil inscritos no canal. E quando a esposa dele pediu pra ele dar uma desacelerada, dar uma acalmada, o que ele fez? Ele virou sócio de um novo empreendimento, que é o Porão Comedy Club aqui em Blumenau, junto com o Irineu Nicoletti. E ele também é o pai da Malu, ele é Rodrigo Roberti. Seja muito bem-vindo, Rodrigo! Muito obrigado. Cara, de onde é que tu pegou essas informações dessa forma? Eu faço uma pesquisa assim, ó, de cabo a rabo de quem que é o convidado, pra saber quem é ele. Cara, isso é só mais um motivo para as pessoas se inscreverem e acompanharem, porque eu acho que é muito difícil das pessoas fazerem esse trabalho de buscar esse tipo de informação. E, porra, que da hora, fico feliz demais por estar aqui, geralmente tá? assim, geralmente eu convido pessoas que eu conheço, que eu acompanho, mas tem muitos que eu conheço só um lado da pessoa. Eu disse, bom, o que eu posso tirar mais dessa pessoa, trazer alguma coisa de novo pro podcast, e aí a gente vai fuçando aí em alguns cantos e trazendo algumas informações. Mas muito legal, gostei. Tem algumas coisas bem interessantes da história, e eu não costumo muito falar. Eu, geralmente, claro, pelo Sapiens Cast, eu ouço muito, né? E acabo falando pouco. Mas, pô, tô feliz demais de estar aqui, né? Conheço realmente esse estúdio, boa parte da decoração aqui. Eu falei, fazia tanto tempo que eu não vinha, mas eu tô bem feliz de ver e feliz de saber que tem outros podcasts como o teu que tá acontecendo aqui. Pô, tem dado super certo. E tem sido um sucesso, então. Porque o Rodrigo ele deu um tempinho aí no Sapiens, né? Mas ele gravava aqui, começou aqui, todo o rolezão, né? Não o Sapiens, já tinha antes de tu gravar aqui, né, Rodrigo? Tu já gravava antes em outro espaço e aí começou depois a gravar aqui, né? Isso, é que assim, o Sapiens, eu comecei primeiro em casa, gravando, e daí a minha esposa não ficou muito feliz, porque assim, eu gravava à noite, então, pô, acaba perdendo um pouco da privacidade, mas foi um piloto muito legal. O Irineu, inclusive, foi o primeiro a participar do primeiro episódio. Aí depois disso, a gente mudou para uma nova sala, que daí eu consegui ir lá no centro. E daí depois, nessa conversa que eu tive com a Jovem Pan, né, com o Neto, eles tinham essa sala livre, daí eu falei, beleza, eu trago a minha estrutura pra cá, a gente monta uma operação em conjunto. Então hoje esse estúdio, na verdade, ele existe por uma parceria do Sapiens, né, que daí eu digo Sapiens Studio, com a Jovem Pan, né. Legal. Eu vou já entrar no assunto do podcast, Rodrigo, mas a gente sempre faz uma pergunta de início de quem é o Rodrigo. Cara, quem é o Rodrigo? Eu sou essa descrição eu botei uma vez ela no meu... Tá no meu LinkedIn.
que foi um pensamento que eu tive e eu acho que refletiu bastante. Assim, eu sou um maluco por negócios, por esporte, por saúde, apesar de ter iniciado tarde, mas hoje faz parte de quem eu sou, né? E por humor. Então, assim, essa é a minha essência. E eu sempre quero mais, mas eu sempre paro pra pensar que eu ainda tô longe de onde eu quero chegar, mas eu tô muito mais longe de onde eu estava antes. Então, assim, é mais ou menos isso. Eu sempre uso isso pra me motivar, mas ao mesmo tempo a minha essência é essa, cara. Esporte, negócios e rir, sorrir, ser feliz, assim, entende, sabe? Que a gente vai entrar muito nessa pauta aí do humor, né? De como entrou o humor na tua vida. Mas vamos voltar ao podcast. Por que surgiu o Sapienscast? O Sapiens, assim, eu sempre gostei do podcast. Antes de existir os maiores do Brasil, que seria o Flow, o Podpah, os demais, eu sempre acompanho o podcast do Joe Rogan, que foi a inspiração do Flow na época. Então, mas eu acompanhava antes de saber, na verdade, do podcast dele, eu acompanhava pelo fato do quê? Da comédia, do stand-up comedy. Porque ele é um comediante de stand-up antes de ele ser um podcaster, né? E eu acompanhava e eu adorava aquilo, o conteúdo já era constante pelo fato de... A forma que ele conduzia a conversa, pra mim, eu gostava. Porque ele sempre foi um cara extremamente inteligente. Sem medo de impor as ideias no meio de uma conversa. Então, assim... E sempre saíam diálogos extremamente, sabe... que me agregavam. Aí, beleza. Passado um tempo, a minha vida foi sempre negócio. Eu respirei isso. Eu acho que os livros que tem, boa parte aqui, são livros que eu sempre consumi. E eu tava sentindo falta de outra coisa. Tanto que no Sapiens, poucos empreendedores participaram. Ou os que participaram, a gente falou pouco sobre negócio. Legal. Porque ele foi a minha válvula. Eu falei assim, eu preciso ver um pouco mais do mundo, sabe? De uma outra forma. Entender... Tem uma outra visão, né? Isso, ver o mundo pela ótica das outras pessoas. Isso é uma outra coisa que eu falo muito, que eu falava muito no Sapiens. Que era assim, medicina, artes, tudo isso. Como é que é a vida dessa galera? Como é que eles veem o mundo? Então, foi ali que eu comecei. Aí chamei o Irineu, comecei a chamar... Foram 5 episódios, foram amigos. Aí depois dali, tu devia falar com aquela pessoa, tu devia falar com aquela. Então, eu comecei indo por assuntos que no momento eu estava interessado. Então, agora eu tô querendo falar um pouco mais sobre psicologia, um pouco mais sobre esporte. Então eu buscava uma pessoa, daí a gente chamava e eu começava a trocar ideia, porque realmente, essa era a forma de agregar e me fazer ver o mundo pela ótica das outras pessoas e sem dúvida me fez ser uma pessoa completamente diferente. O que eu sou hoje é completamente diferente do que eu era antes do Sapiens. E foi diretamente ligado pelo podcast. Me fez ser uma pessoa com mais empatia, me fez me identificar mais. Então, quando eu vou julgar ou quando surge algum assunto, eu consigo... Por quê? Analisar. Porque eu expandi um pouco mais a minha visão. Por quê? Porque eu conversei com aquela pessoa, independente do espectro político, sabe? Tudo isso eu trazia essas pessoas para assim, como é que ela vê o mundo? Quem sou eu assim, como é que eu consigo criticar aquilo sem eu poder entender como é que ela... Tá vendo só pela teu modo de vista, né? E cada ser humano tem a sua vivência, a sua experiência, seus problemas. Então, foi mais ou menos isso. É legal tu tocar nesse assunto que ontem ainda dei uma palestra online para uma turma de São Paulo e a gente tá falando sobre criatividade, né? Eu gosto muito de estudar sobre criatividade, falo muito sobre isso. E aí uma das perguntas de um deles foi: como que eu posso ser mais criativo dentro dos meus negócios, sendo que muitas vezes a gente tá sempre com as mesmas pessoas falando dos mesmos assuntos e tem que entregar projetos tipo para ontem e tudo mais, né? E durante a fala eu comentei isso para eles, né? Que a gente precisa sair um pouco da nossa bolha, um pouco não, bastante da nossa bolha, para ter uma visão de fora das coisas. Porque se você vive 24 horas em função da mesma coisa, você sempre vai estar pensando da mesma forma, né? Que isso também vem lá da escola, né? A formatura, a forma, né? Tu sempre tá pensando da mesma forma. Então eu falei pra eles, você, enquanto tu tá indo pro trabalho, tu pode estar ouvindo um podcast que não tem nada a ver com a tua área, tu pode marcar um encontro com amigos que não são da tua área, porque se for da tua área, tu vai falar sobre a tua especificidade, né? Sai um pouco dessa zona de conforto, converse com outras pessoas de áreas diferentes, né? Inclusive, quando eu comecei o podcast, também teve muito essa pegada, né? Como a gente estava conversando aqui antes, eu gosto muito da área do empreendedorismo, mas eu sou formado em educação física, atuo como personal trainer e dou aula nessa área. Então eu acabo ficando mais nesse lado da moeda, né? Mas gosto muito dos outros também. É como tu falou, psicologia, artes e tudo mais. Então o podcast também foi uma maneira de me conectar com essas pessoas, por gostar muito, entender muito, né? E a pegada do podcast que também é trazer empreendedores, mas não para falar só sobre negócio. Eu quero entender
entender quem que é o Rodrigo por Legal. trás da TN Seguros, do Sapiens, né? Então tem muito essa visão que eu acho bem interessante, de a gente estar sempre olhando outras áreas. E um ponto que você falando me veio de novo, que acho que a gente comentou, não lembro se foi em algum episódio, ou conversando com alguém sobre o canivete suíço, das pessoas que são os canivetes suíços, né? Que geralmente a gente é direcionado para uma especificidade e você tem que ser formado naquilo, tem que entender e dominar aquilo, e eu sempre fui também direcionado para isso. Mas ao mesmo tempo eu queria muito entender sobre outras áreas, e eu me julgava do tipo, mas eu não tô focando na educação física, eu não tô estudando sobre treino, não tô estudando sobre fisiologia e quero ler outras coisas. Você teve isso também contigo ou não? Para você isso foi muito tranquilo? Não, eu tive isso. São alguns fatores que o podcast me trouxe. Eu fiquei muito tempo focado em negócios, aí isso foi a minha vida, e daí o podcast, ele me trouxe essas duas vertentes, né? Uma de eu perceber essa polivalência, essa possibilidade de eu desenvolver outros conteúdos, de aprender, mas ao mesmo tempo ele me gerou também uma certa ansiedade que eu tive que aprender a controlar. Por quê? Pelo excesso de informação. Assim, exato, pelo excesso de informação. Era como assim, eu digo, eu tô num corredor, eu já sei que lá no final é o que eu sei, o que eu faço, mas sempre tem várias portas ao redor. E daí eu abri uma porta que era assim, vou falar sobre... Sei lá, o Christian teve aqui, falar sobre cabala. Falar sobre cabala, deu, puta, que animal! Aí eu abri uma porta, daí tu descobre que, puta, é um mundo gigante. E daí eu falo assim, eu nunca vou conseguir consumir todo esse conteúdo. Então eu tinha que criar mecanismos na minha cabeça e falar assim, eu tenho que saber que eu só vou entender um pouco daquilo e ficar tranquilo com isso. Porque logo depois eu abro uma outra porta. E daí eu descubro sobre sobre neurologia. Com um amigo meu que deu, eu falei, puta, que da hora. Medicina em outros casos, artes e tal. E eu falei assim, caralho, é muita coisa, como é que eu... Entende? Mas assim, hoje eu consigo entender um pouco disso, consigo entender que é um pouco daquele conhecimento já é o suficiente para influenciar e para mudar talvez o meu principal foco, que seja o meu negócio, por exemplo. Então eu já consigo. Certas coisas, decisões que eu tomo são diferentes, exatamente por causa dessas informações que podem não ter ligação nenhuma no momento, mas existe. É que tu vai criando um repertório, né? Que a gente tava falando ontem também na palestra. Quanto mais acesso você tem, por mais superficial que seja, né? Tu vai armazenando isso lá no teu HD externo, que eu falo, né? Na tua nuvem, e depois tu vai lá e, opa, tem uma ideia aqui que eu vi lá na cabala com fulano que eu posso trazer pro meu negócio. Agora cria uma conexão, uma ligação, e tu pode resolver um problema dentro do teu negócio, né? Alguma coisa nesse sentido. Tu falou que é muito ligado, sempre foi muito ligado aos negócios. Da onde vem essa ligação? Vem já da tua criação? Eu acho que eu faço ideia. Eu vi nas pesquisas que você não tem na família assim, empreendedores. Isso, não tenho. E eu não sei, é uma composição, eu acho, entre o ciclo de amigos, que eu acho que isso influencia a partir de uma certa idade, porque na minha família não tem ninguém com uma veia empreendedora, inclusive na época, assim, não só família, mas as pessoas ao redor, não existia esse incentivo, e foi algo bem complicado. Eu não lembro por que exatamente, assim, mas eu sempre tive vontade de ter ideias. Eu sempre tinha umas ideias malucas, queria fazer alguma coisa, mas eu acho que é a influência talvez do ciclo de pessoas que eu tava por perto, que tinham também esse viés, que talvez os pais eram empreendedores e talvez eu tinha um pouco dessa... Você de criança já era assim? Com uma mente um pouco mais... De criança eu era o demônio, basicamente isso eu tenho... Resumindo em uma palavra. A minha mãe, tadinha, nossa, eu transformei a vida dela no inferno, assim, mas eu no fundo eu tinha ideias, eu queria fazer algumas coisas, eu só fazia da pior forma possível muitas vezes, e daí endoidava minha mãe, mas sim, eu sempre fui meio agoniado, assim, pra ter... Eu lembro de uma ideia que eu tive, sei lá, acho que eu devia ter uns 17 anos, quando eu entrei na faculdade. Hoje, pensando, ainda bem que eu não fiz, mas na época talvez teria sido boa. Porque daí eu lembro que eu ia na faculdade, e daí eu entrei na faculdade, daí eu alugava livros, pegava livro na biblioteca, e eu, igual era na locadora, eu era um imbecil, porque eu sempre esquecia de devolver, pagava uma puta multa cara por causa dessas merda. E daí eu olhava, na época eles descontavam da mensalidade, podia descontar da mensalidade, hoje em dia acho que nem pode mais. Falei, porra, ia ser animal ter uma locadora de vídeos dentro da universidade que eu pudesse alugar
filmes, fita cassete ou DVD pros alunos, e daí a minha inadimplência era baixa e tal. Mas nunca levei adiante, mas tipo, teria sido, porque essa molecada, só que daí, ou seja, hoje já teria acabado, né? Já teria ido pro estouro, não ia adiantar, mas na época parecia ser uma baita ideia, mas eu não sabia como executar. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, mas... sim. Mas os teus pais, eles sempre foram, então, mais da parte da indústria, Rodrigo, ou não? Minha mãe, eu fui criado com a minha mãe. Meu pai, assim, eu tive vínculo, acho que até os 6, 7 anos de idade, aproximadamente. Sou de Blumenau, sim. Meu pai e minha mãe são separados, e daí minha vida inteira foi com a minha mãe. Minha mãe, ela trabalhou numa empresa, uma multinacional brasileira. Minha mãe, ela foi uma das... se não a primeira mulher a ser gerente de uma multinacional brasileira. Tipo, eu lembro porque, pra ela foi um caso, tipo, bem complicado. Eu lembro que ela falava sobre isso, né? Tipo, acho que tinha uns 15, 20 gerentes no Brasil, né? Ela tocava uma unidade, tocou em Joinville, depois veio e abriu a unidade de Blumenau. Então, ela era a única mulher nesse grupo de gestores que respondiam pros diretores. Então, a gente era bem complicado. Por isso que eu digo, como tempo, era minha mãe, eu... e minha irmã. E minha mãe era trabalho. Trabalhava, mas assim... quantos anos nessa época? Foi dos 7 até... Minha mãe deve ter trabalhado até... Puta, eu sou péssimo com datas, mas minha mãe ficou 29 anos nessa empresa. Até os meus 17, 18 anos, eu acho que ela ainda estava trabalhando lá. Entendi. E como que... Tá, beleza, vamos lá. Como que você via a tua mãe nesse tempo? De forma que tu via ela? Porque ela tinha um cargo... bem... Sim, minha mãe era executiva de alto padrão, vamos dizer assim, nessa empresa, só que assim, era um moleque porra louca. Minha mãe não tinha nem tempo de, tipo assim, minha mãe, ela conseguiu prover pra nós uma vida boa. Sim. Né? Imagina, era ela sozinha que bancava a casa, minha mãe, minha irmã, escola particular, tudo ela que cuidava, entende? Só que a gente via pouco. Porque daí, claro, ela estava sempre viajando, estava sempre trabalhando, ela não tinha se informado. Eu lembro que no final ela resolveu ainda estudar, então ela estudava à noite ainda, mesmo já sendo gerente, ela se formou em economia ainda. Que legal. Mas eu via como uma pessoa que trabalhava muito. Quer dizer, hoje eu vejo. Naquela época eu só queria fazer merda. Eu só queria andar de skate, fazer cagada e beber. Tipo adolescente. Tocar o terror. Só tocar o terror. Tipo adolescente, talvez, sei lá, esperando por atenção, assim. Sim. E aí tu foi pra faculdade, começou na engenharia de produção? Engenharia de produção, eu comecei. Aí depois da engenharia de produção, porque eu não ia pra aula, porque basicamente eu... chegava, aí eu parava, eu estacionava exatamente atrás da cantina onde era a FURB e era o caminho para o campo, para minha sala de aula. Daí eu parava para tomar um café, daí geralmente o pessoal já tava jogando truco, daí eu ficava... é a primeira semana de aula, não vai ter matéria, importante. É só a galera batendo pau. Falei, beleza, toca-lhe o pau, vou ficar aqui jogando um truco. Daí passava uma semana, passava 2 semanas, daí eu já tinha vergonha de ir pra aula. Sim. Porque daí eu já, tipo assim, porra, não conheço ninguém, quem é esse imbecil aparecendo ali do nada, né? Aí eu acabei reprovando algumas vezes, minha mãe demorou pra descobrir. Porque daí eu falsificava por isso que eu tô dizendo, eu era o demônio. Naquela época não existia PDF. Eram os arquivos HTML. Aí o que eu fazia? Eu pegava o arquivo HTML, baixava meu boletim, daí eu lembro que eu editava. Tava lá as notas e o aprovado, reprovado, o R vermelhinho, daí eu deletava, copiava, colava o aprovado. E minha mãe achava que eu tava passando de ano e eu tava reprovando. Ou seja, por isso que eu tô falando. Coitado dessa mãe, parabéns pra senhora. Meu Deus, ela tem crédito. E aí você trocou depois pra administração? Isso, daí o que eu fiz? Eu fiz engenharia de produção e daí eu comecei a trabalhar como auxiliar de um representante comercial. O curso de engenharia de produção só tinha de manhã, não tinha à noite. Aí eu fiquei um tempo ali, só que daí logo em seguida eu acho que logo em seguida daí eu fui viajar, que daí eu quis fazer aquele work and travel, que era passar 3, 4 meses fora e trabalhando. Tu foi pra onde? Fui pra Fort Lauderdale, na Flórida. Aí fiquei 3 meses lá, foi uma experiência animal, valeu a pena, demais, assim, tipo, todo mundo que eu digo que tem a possibilidade de, sei lá, guardar uma graninha, cara, dá. Sim. É um sacrifício, assim, não posso dizer que, eu tinha acesso, minha mãe conseguiu me prover isso, mas, assim, conheço várias pessoas que, seja na época da faculdade que a gente ajudava, desde vendendo brigadeiro, fazendo tudo pra juntar uns trocados, pra fazer
é uma puta experiência de vida que muda completamente a pessoa. Daí eu fui morar fora, fiquei esses 3 meses, aprendi muito. Lá também daí foi uma coisa legal, porque nessa ida, todo mundo, como é que funcionava, né? Tinha uma agenda, todo mundo ia de ônibus para Florianópolis para participar de entrevistas para já sair empregado para ir para lá. E o que eu fiz? Eu comecei a procurar hotéis naquela região e antes de ir para esse negócio eu comecei a mandar e-mail. E mandava, ó, tudo bom? Eu sou do Brasil, eu tô indo para aí, eu vou ter direito a trabalhar por 3 meses, não sei. E daí um hotel me respondeu. Falou, não, beleza, a gente te contrata. Então, assim, eu acabei não precisando fazer todo esse rolê de participar de entrevistas. Eu falei, não, já tenho emprego, os caras iam me pagar bem por hora. Aí... cheguei lá, nossa, camiseta amassada, parecia um mendigo quase, mas era a minha única camisa social. Camisa. Me enche o saco porque eu falo camiseta e camisa, eu troco tudo. Mas camisa social, toda amassada. Daí cheguei lá na recepção, não conhecia ninguém sabia quem eu era, não tinha foto, não tinha perfil, só mandei um e-mail. Aí eu lembro de ter visto um casalzinho de senhor, assim, né, saindo do táxi com as malas. Eu tava sentado na recepção, fui lá, ajudei a carregar as malas e tal, me ofereci, os caras me ofereceram gorjeta ainda, né? E daí início, olha, gerente, assim, do hotel olhando assim, meu, quem que é esse... que esse moleque tá fazendo tirando dinheiro de idosos e ajudando a carregar as malas e tal. Daí depois me apresentei, daí trabalhei lá, foi bem legal, assim, foi uma puta experiência boa. Aí, que mais? Meu, se for eu vou longe, eu vou contando. Tranquilo, aqui é pra você falar agora. Beleza, como que o Rodrigo voltou dessa viagem? O que mudou depois que você voltou? Cara, assim, como eu era um ser humano extremamente complicado pra minha mãe, a viagem foi meio que uma válvula de escape também, porque eu tava assim, eu tava indo mal na escola, eu não sabia, sei lá, não controlava direito a minha situação financeira, vamos dizer assim, ou seja, cara, eu gastava, eu tava sempre meu cartão de crédito fudido. Por quê? Porque eu era um imbecil. Sim. Aí eu consegui dar um jeito de resolver essas contas e falar assim, a viagem pra mim foi como se fosse, uma ficha limpa, sabe? E lá foi muito legal, porque daí com isso, eu trabalhava feliz da vida, eu adorava trabalhar, eu era o faz tudo no hotel, eu fazia tudo. Eu resolvi o problema de todo mundo lá, assim. Eu comecei ficava meio que na lavanderia, fazendo umas coisas básicas, eu terminei trabalhando na recepção do hotel, assim, tipo, ajudando todo mundo. Os caras falavam que era do Brasil, os caras, não conheço nada do Brasil, eu ia lá na recepção, imprimia coisa de Fernando Noronha, entregava pros caras, falava, vocês têm que ir. Fui lavar carro nem tinha, peguei o carro do hóspede, fui lá, lavei o carro, entregava de volta. Eu adorava, me divertia fazendo isso. Sempre gostei de resolver o problema dos outros. Primeiro dia que cheguei lá também, cheguei no primeiro dia, tinha uma mulher lá que era um inferno. Essa mulher tinha uma gerente e 3 subgerentes. Uma delas também era o demônio, mas assim, pensando hoje, era uma colaboradora que eu teria ela na minha equipe. Ninguém gostava, mas ela fazia o que precisava ser feito quando ninguém queria fazer. É fácil ser gente boa. Ela não tinha esse perfil. E ela tinha sido... O nome não era comissária de bordo, mas o Papa João Paulo, ela era responsável, tipo, por trabalhar no avião, por resolver tudo, para que tudo tivesse em ordem para ele. Então, assim, imagina quão metódico, quão específico essa mulher tinha que ser. Com certeza. E eu lembro, quando eu cheguei lá, primeiro dia, a gerente falou, olha, deu merda num hotel, num quarto, e estourou um encanamento, o carpete tava querendo água por tudo. Aí... E querendo não, existia um pouco, assim, tipo, esses brasileiros, assim, vêm aqui trabalhar, não entende nada, país terceiro mundo. Eu falei, pô, eu também não sou tão imbecil assim, né? Aí a gente tava lá, eu cheguei, beleza, vambora. Eles têm uns aspirador diferentes, que era pra sucção do carpê e tal, daí um fazendo isso, os outros, tipo, tentando botar pano. Então eu olhei e falei, olha, vamos tacar o ar-condicionado no máximo. Aí essa mulher olhou assim e falou, meu... que porra é essa? Eu falei, não, vamos ligar o ar-condicionado que vai ajudar a secar o ambiente. Ela assim, meu, tu vem do Brasil, o que tu acha que tu entende? Da onde ligar isso? E por acaso, o dono do hotel, que era o Mr. Landry, que era esse cara, assim, ele tinha aquele hotel por diversão. Esse era um hotel pequeno de luxo na Flórida. Inclusive foi gravado 2 episódios daquela série Dexter lá. Aí o cara olhou assim, e ela assim pra ele, meu, olha a ideia,
O moleque mal começou aqui, falou pra gente ligar o ar-condicionado. Ele, não, ele tá certo, né? Por isso que pinga a água do ar-condicionado. Ele tira a umidade do ar, assim. Sim. Daí, depois dali, eu acabei me dando bem com ela. Levou um tempo, assim. Ela viu que ela ficou com um pouco de raiva, mas depois eu acabei me dando... Eu falei, pô, não... sei lá, era coisas que vão. Aí... se eu for contar tantas coisas, só dessa viagem foi muita coisa. Não sei como eu não fui deportado. Mas... Aí, respondendo a tua pergunta, quando eu voltei... Foi isso, assim, eu tava muito feliz. Eu tava muito assim, tipo, porra, tudo que parecia antes da viagem aqui, que eu tava indo numa ladeira abaixo, assim, sabe? Vendo, meus amigos iam bem, todo mundo tava, tipo, pô, na faculdade estudando, eu era o que reprovava. Eu tenho um amigo meu, já gravei alguns episódios com ele, inclusive ele tem os livros dele aqui. Ele mesmo me diz isso, ele fala, cara, teve uma época que eu cheguei a falar assim, meu... O Rodrigo provavelmente vai ser aquele amigo que a gente vai ter que sustentar pro resto da vida. Mas ele me fala isso com orgulho, falando assim, cara, que tu bom não que, tem noção que você mostrou pra gente que não. De como tu virou a chave do tipo assim, é mais provável o contrário. Do quanto ele acredita em mim, assim, mas ele falou assim, ele via a minha decadência iminente, assim, tipo, eu não estudava, imagina, eu só reprovava. Tava sempre fudido, só fazia merda. Então, assim... Quem vê que eu teria algum futuro, né? Sim, ninguém vê. Eu não via que eu tinha um futuro. Então, essa viagem foi algo que daí levantou a minha autoestima, porque lá ninguém me conhecia, lá eu podia trabalhar, eu trabalhava super bem, todo mundo, eu me dava bem com todo mundo, sabe? Eu vi assim e falei, poxa, eu tenho condições de evoluir, eu tenho condições de crescer, entende? E daí essa volta eu tava assim, eu voltei pro Brasil, cara, limpo, assim, pensando, pô, que da hora, a minha autoestima tá boa, eu não tenho mais aquele meu passado, é passado, então assim, vamos pra frente agora. Foi aí que daí depois de uma semana, eu tava sem trabalhar, não tinha emprego, e eu falei, olha, eu preciso arrumar alguma coisa pra eu fazer, né? E daí eu fui não existe mais, eu acho, se chama Gelri, era uma empresa de contratação, essas empresas de vaga, né? Sei. Aí lá na Rua 15, daí eu fui caminhando, subia numa escadinha ali perto, no início da Rua 15, perto do Bradesco, ali no início da 15, passando onde tinha pastelaria um pouco mais à frente. Aí eu subi, fui olhando as vagas assim, daí tinha uma vaga de 45 dias numa empresa, também na Bung, foda-se, eu posso falar. Eu fico pensando às vezes quando eu tô em... o que eu posso e o que eu não posso falar, mas não, lá eu posso. Daí eu olhei, falei, pô, é um emprego, vaga temporária de 45 dias. Um estágio. Falei, pô, beleza, não tô fazendo nada, são 45 dias. Eu falei, nunca entrei lá dentro, eu sempre passo lá na frente, não sei como é que é. Falei, beleza, vou me candidatar. Daí me candidatei pra vaga. Fui daí contratado também, porra, ridículo. Pagava uma vaga de 45 dias, não pagava nada. Tipo assim, eu acho que eu fui o único que me candidatei. Só por interesse de querer conhecer. Que conseguiu. Exato. Aí era na área de RH. Na área de RH. Quando eu cheguei lá, qual que era a minha função? Isso que é engraçado. Assim, ó, essas empresas, grandes empresas, a minha visão baseada na experiência que eu tive lá, né? A gente sempre vê assim, ó, é só gente voando baixo, é só os melhores. Não. Tem gente incompetente em todo lugar, em todo ambiente, ambientes corporativos grandes principalmente. Tem muito jogo que às vezes não é só meritocracia, não é só desempenho, é política. Mas eu comecei a trabalhar lá. Qual que era o negócio? Foi feito a avaliação 360 em toda a empresa. Como é que eles fizeram? O gestor fazia, vice-versa, né? O líder do liderado, liderado líder, pelo PowerPoint. Então eu tinha uma folha no PowerPoint, daí tinha o 360 aqui e as tuas notas que eu dava pra ti. Isso foi feito na empresa inteira, só que ninguém pensou assim, beleza, como é que a gente compila esses dados? Precisa botar no Excel? Quem vai botar no Excel? Esse que entra o Rodrigo na história. Por isso que era 45 dias, porque existia o Rodrigo para pegar e fazer Ctrl+C, Alt+Tab, Ctrl+V. Alt+Tab, Ctrl+C, Alt+Tab, Ctrl+V. Era isso. Foram 17.680. Eu sempre erro esse número aproximado de Ctrl+C, Ctrl+V que eu fiz. Eu fiz isso em uma semana. Eu levei uma semana, por quê? Porque eu perdi alguns dados que eu deixei de salvar uma planilha numa hora lá e daí eu perdi. Aí o autosave hoje é uma coisa que eu valorizo muito, mas que na época não tinha. Então, aí eu fiz isso lá pro pessoal. Aí surgiu uma vaga na área de compras, daí eu me candidatei para trabalhar na área de compras. Aí fui selecionado, daí ali eu fui, digamos, efetivado. Ali eu virei um funcionário mesmo da empresa, comecei a trabalhar na área de compras, que para mim foi uma aula fodida. A área de compras eu já tinha trabalhado com vendas, inventado umas modas lá que não tinha dado certo, mas
compras eu nunca tinha trabalhado. E é o que eu recomendo para várias pessoas. Tanto que lá na Bung, eu lembro das pessoas falarem, sempre o diretor daquela área acabava virando, era o trampolim da empresa para ou morar fora em outra unidade ou abrir uma unidade. Porque a área de compras, tu tem que, assim, primeiro tu tem que saber negociar, tu tem que analisar indicadores, tu tem que entender um pouco de toda a estrutura. Então, quando tu vai abrir uma planta, uma fábrica, tu participa desse processo. É meio que o canivete suíço da empresa, que a gente estava falando, né? Exatamente. Então, tu participar da negociação, tu tá lá entendendo um pouquinho de uma caldeira, de um processo, de uma esteira. Então, tudo isso lá dentro foi assim, ó, um dos negócios que, bateu pra mim como uma ferramenta que eu não conhecia na minha vida e que mudou pra eu vir a ter o meu negócio. Que era o quê? Equalizar as informações para poder ter uma tomada de decisão. Na hora que eu ia comprar, pegava os fornecedores, a gente montava uma planilha, quais são os mecanismos para tomar decisão. É preço, Porque muitas vezes lá era muito mais técnico e isso que era legal, que eu gostava. Porque às vezes eu vou comprar uma máquina. Se eu vou comprar uma máquina, eu não analiso só o preço dela. Eu analiso desde o incentivo do Estado que ela está vindo, que eu ia ter essa economia, qual que é o custo de consumo energético dela num período XYZ, o custo de manutenção dela. Sim. Então tudo isso é relevante para eu tomar decisão. Não adianta só comprar mais barato. Exatamente. Às vezes o barato vai sair caro ali. Exatamente. Então ali... Pra mim foi assim uma coisa que eu... se eu chegasse às vezes numa loja, eu era capaz de oferecer assim, o quê? R$50, eu pago 55. De tão burro que eu era, você entende? E ali não, ali eu entendi como é a chance, qual é a possibilidade de negociação, onde que eu consigo reduzir, onde que eu posso mexer no prazo, mexer em valor, parcelamento. Então ali foi uma aula enorme, assim, eu aprendi demais na Bung. Fui convidado para ir para São Paulo. Pra morar em São Paulo quando mudou. E naquela época eu tava num relacionamento, eu tava muito apegado aqui. Daí São Paulo pra mim, eu falei, não quero ir pra São Paulo. Aí eu recebi a oferta, um amigo meu tava trabalhando numa operadora de plano de saúde. E daí eu falei, eu fico mais um tempo aqui com vocês, que eles estavam fazendo um acordo pra quem ficasse. Fiquei mais um período pra passar minhas funções. E daí comecei a trabalhar aí voltei pra área de vendas, trabalhando com plano de saúde. E conhece teu amigo daí? Conheci meu amigo. Entendi. Aí, na área comercial dessa operadora. Aí, trabalhando na área comercial da operadora, foi muito louco, porque daí eu ia vender plano de saúde. Eu pegava a pastinha e via a galera. Tá aqui, vamos lá, pega e vai lá vender esse plano. Chegava nas empresas, esse plano é o melhor do mundo, porque não sei o quê, porque ele é melhor, porque ele é mais barato, porque disso, isso e aquilo. E eu tava com essa porra da carga de compras. Então eu comecei a fazer o quê? Eu chegava na empresa, eu falava, olha, o que tu tem hoje? Tu tem plano? Tem. Tá. Tu pode me abrir o que tu tem? Me passa. Deixa eu dar uma olhada em tudo que tu tem. Deixa eu entender por que tu tem esse plano. Qual que é a tua necessidade? Beleza. Aí eu pegava isso, peguei a minha planilha que eu tinha lá, adaptei ela para plano de saúde e comecei a jogar. E daí eu chegava muitas vezes pro cliente e falava assim, cara, o que tu tem é melhor do que eu tenho para te oferecer. Por quê? Porque a tua rede é essa, porque a tua coparticipação é essa, porque tu usa dessa forma aqui e porque, olha só, se tu faz uma utilização média disso, daquilo pelo teu filho, como tu utiliza, fala assim, não vale a pena tu mudar, fica onde tu tá nesse momento. Então assim, eu comecei a usar isso e muitas vezes eu perdia dinheiro nessa hora. Sim. Porque na época eu não entendia o que hoje é muito comum as pessoas entenderem. Eu tava resolvendo o problema do cliente, eu tava criando relacionamento e eu tinha acesso a dados. Esse dado era extremamente valioso, porque daí eu sabia quando o plano de saúde dele vencia. Eu sabia a data de nascimento, todo mundo, eu sabia tudo que tinha ali. Sim. Então eu poderia entrar em contato com ele 30 dias antes do ano que vem, porque eu já teria, meu funil estaria cheio de possibilidade de fechamentos. Mas eu não entendi isso na época. Nessa época eu estava resolvendo o problema do cara. Eu falei, beleza, é isso, só que por mais que eu não ganhava, eu ganhava confiança. Você estava ali trabalhando no viés da reciprocidade, né? Porque você estava entregando muita coisa pra ele, do tipo assim, o cara podia dizer que o meu plano é a bosta e querer me vender o dele. Não, ele tá aqui me mostrando que realmente é muito bom, posso ficar com esse. Quando o dele vencer, ele já vai pensar, opa, vou de repente trocar uma ideia com o Rodrigo. Aí que aconteceu, porque as pessoas começavam a nos procurar, começavam a me procurar e falar, tô com esse problema aqui, essa questão do plano de saúde. Muitas vezes a gente... meu plano não autorizou um procedimento. Como eu começava a entender um pouco mais sobre isso, eu falei, tenta fazer isso aqui, tenta fazer isso. Eu tentava sempre me colocar do lado do cliente. E isso foi, beleza, muitas vezes valia a pena mudar.
Mas a metodologia não existia ainda no mercado. Sim. Entende? Era o SUS, vendedor de pastinha vendendo. E daí que eu falei, puta, acho que temos uma oportunidade. Que essa oportunidade é essa, é mudar o modelo do negócio. No São Paulo já existiam algumas operadoras, empresas que atuavam nessa consultoria. Na hora de tu analisar e implantar um plano de saúde para uma grande empresa. Mas beleza, o que eu fiz? Fiz uma pesquisa no mercado, aqui em Blumenau, e o que eu percebi? Que a área de recursos humanos, principalmente, infelizmente, ela ainda é hoje pouco estratégica. Na verdade, eu vou mais além. Os RHs ficam bravos comigo, mas eu acho que isso é extremamente... Eu não acredito em RH estratégico, eu acredito em RH relevante. A área de gestão de pessoas tem que ser relevante. Sim. Ah, sou estratégico. Tá, o quão relevante tu é? Quantos CEOs a gente vê de uma empresa que vieram da área de gestão de pessoas? Muito poucos. Porque é difícil tu mensurar. Não quer dizer que não tem um caminho. Tem, mas agora ficar ofuscando, não, gestão de pessoas aqui, ó, é maravilhoso. É, mas enquanto tu conseguir ser relevante. Se tu não é relevante, foda-se. Toda empresa vai lá e fala assim, o CEO tá lá fazendo um puta discurso. Sim. Negócio é pessoas, porque pessoas é isso, pessoas é aquilo, mas vai ver a política. Vai ver em que grau está a área de gestão de pessoas na empresa. Então, assim, existe uma puta hipocrisia em todas as áreas, tá? Eu não tenho... Mas eu não tenho medo de dizer isso e, aliás, eu lido com isso, né? Eu lido com esse público. Tem as pessoas que ficam bravas, 2 trabalhos. Acho que é mais fácil entender e falar, vamos tomar um caminho para atingir essa relevância. Mas... O que acontecia? Quando a área de gestão de pessoas ia analisar um plano de saúde, ela pegava, recebia o vendedor do plano A, do plano B, do plano C, do plano D. Cada um sentava aqui e falava assim, ó, meu plano é o melhor que existe, os outros estão quebrados, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cada plano com a sua particularidade. Esse aqui tem franquia, esse aqui não tem, esse aqui tem coparticipação, esse aqui tem tal hospital, esse aqui não tem. Então, assim, o que acontecia? A maioria das empresas tomava uma decisão baseada num bom vendedor e não no melhor produto. Sim. E esse vendedor, ele sai da jogada uma vez que está implantado o produto. Aí tu ficava com uma área de atendimento da operadora e era só pau para resolver. Então foi aí que surgiu a minha empresa, que daí era a NIB, que era uma empresa focada na área de contratação de remuneração indireta, que era plano de saúde, seguro de vida, odontológico, tudo isso. Então eu entrava, eu era o compras e o suporte do compras e da área de gestão de pessoas para a empresa. Então eu vou para o mercado, eu levanto eu entendo o teu perfil, eu vou para o mercado, eu equalizo, eu te apresento, eu implanto e eu faço a gestão. Então eu tenho uma área de atendimento de sucesso do cliente só para resolver bucha de plano de saúde. Então assim, não autorizou cirurgia, beleza, eu chego chutando a porta da operadora. Entende? Que daí, depois eu acho que no final eu comento sobre isso, que daí tem tu pediu uma dica de um livro? Ele nem tá aqui, mas eu acho que todo mundo do meu pessoal já leu esse livro e eu uso esse como um exemplo, que é o livro das Apos, que é Entregando Felicidade, do Tony Hsieh, que pra mim é um dos melhores livros que eu já li, que os valores da minha empresa são baseados nesse livro. Que era exatamente isso. Eu quero resolver o problema do cliente. Eu preciso resolver. E quando eu resolvo, eu agrego em cima disso. E daí minha empresa começou a crescer com essa pegada. Muitas vezes eu não era remunerado, porque realmente... Eu chegava, batia na porta da operadora, ela falava, ó, preciso de uma cotação. Não, eu não apresento para ti. Eu falo, sim, mas o cliente me contratou para fazer esse trabalho. Não, eu apresento direto pro cliente e tal. Beleza, daí eu chegava, daí era toda essa briga. Aí o cliente, daí eu falava assim, ó, cliente, pede ele a proposta, me bota em cópia, recebe, para eu receber, para eu equalizar, eu apresentar. E às vezes eu falava, olha, esse aqui é o melhor produto, só que eu não vou conseguir fazer a gestão para ti, porque eu não vou receber. Porque a operadora, ela acabava assim, o valor, a empresa não paga R$1 a mais por me contratar. Sim, sim. Ela só destina ou pro vendedor dela ou para mim. Então a empresa vai pagar o mesmo, só que as operadoras brigavam comigo no início, até eu ganhar relevância o suficiente e falar assim, ó, ei, quer jogar o jogo juntos ou tu quer sair perdendo? Porque assim, quando eu chego pro cliente e falo assim, ó, que ele quer o meu atendimento, que ele quer o meu suporte, só que eu falo que como tu não é meu parceiro, eu não posso ter, às vezes ele vai começar a deixar de fechar contigo. E daí foi, ali a gente começou a crescer, aí muitas empresas começavam a nos procurar, eu fechava uma grande empresa, pô, o seguro da minha frota, o seguro da minha empresa. Por benefício ser algo tão técnico, eu acabava falando, não dá para fazer as duas coisas, eu não consigo te atender. Vou focar só nessa Vou focar só nessa e eu recomendava daí para algum outro parceiro que tivesse um conhecimento técnico para isso. Ainda assim estava solucionando o problema, estava indicando já um caminho para ele, né? Um dos produtos que a gente tem hoje, que é muito louco isso, foi por causa de um cliente. Veio assim, vocês já viram falar em check-up executivo? A gente, sim. Então, eu tô pensando em fazer aqui para toda a nossa operação. O que a gente fez? Deixa com a gente. Albert Einstein, Sírio-Libanês, Santa Catarina, todos os hospitais, ligamos, pedimos proposta, equalizamos, apresentamos e virou um produto de prateleira nosso. Que legal. Por quê? Porque a gente se dispôs a falar assim, eu poderia ter dito, cara, não,
não faço. Foi vendo uma possibilidade ali pra Exato. implantar. Cara, tu vai algo novo. meditando, porque se deixou assim, ó. Não, vai lá. O sei. Gui tem que falar pra gente aí. Daqui a pouco o Neto chega aí debruçando na porta e mandando nós embora também. Ele espera. Tudo certo. A gente tá em casa. Tá em casa. Mas daí o que aconteceu, assim, pra resumir essa parte? A gente começou a crescer super bem, sendo os únicos que faziam no Oceano Azul isso que a gente podia fazer. E daí eu recomendava para as outras empresas, mas daí em paralelo existia uma corretora de seguros, que era do hoje meu atual sócio, que fazia só essa parte. Automóvel, empresarial, tudo. E eles, como eles fazem parte de um grande grupo da família deles, são grandes empresas, que é o grupo da Log House, da DBR. Tem diversas operações, né? Mas a corretora, ela existia por fins de suprir o que eles já tinham de patrimônio deles mesmos. Sim. E alguns outros, né? Só que ela não tinha ninguém para tocar aquilo. Eu falei, olha, eu só não faço isso porque eu não tenho uma equipe, porque eu preciso ter cada uma no seu foco, mas eu posso criar sinergia entre elas. Então eu falei, ó, dá para cá, deixa eu adquirir, a gente faz uma fusão, junta as duas operações e daí eu toco isso junto. Beleza, deu certo. Em 2015 a gente juntou a nossa operação e, daí desde então daí que a gente conseguiu evoluir, crescer assim. Eu acho que hoje nós somos uma das poucas corretoras, se não há, pelo menos aqui da nossa região, que cresce no mínimo. A gente cresceu 33% no ano anterior. E assim, nós não temos um tamanho pequeno, porque claro, se eu for falar no mundo de startup, principalmente, não, eu cresci 100%, 100%, óbvio, se era óbvio que você foi para 2, você cresceu. Mas a gente hoje já tem mais de 35 milhões aí em prêmios pagos de clientes, né, em prêmios emitidos, mais de 2 bilhões em patrimônio segurado de grandes indústrias. Mas daí porque foi em cima dessa pegada. Daí eu comecei a entender que o mercado de seguros é um pouco complexo para quem trabalha em varejo. A tecnologia já estava comendo isso faz uns 5, 6 anos. A área de benefícios também, mas como a minha vertente foi, eu preciso me especializar e estar à frente do mercado para garantir a sobrevivência para grandes riscos. A tecnologia não consegue comer isso ainda. Então, hoje, o que nós crescemos na área de seguros é absurdo também, mas daí o quê? Com área técnica, fazendo grandes seguros patrimoniais. Então, eu cuido de uma indústria que tem um valor em risco de 500, 600 milhões, que a gente vai lá, eu tenho que mandar engenheiro, eu tenho que mandar equipe específica para fazer o entendimento daquele risco, conseguir levar isso para uma seguradora poder aceitar, porque é muito complexo. Não é um negócio tão simples. Poucas corretoras têm capacidade para fazer esse tipo de enquadramento, porque imagina, eu estou botando a vida de quantos colaboradores sob minha responsabilidade de seguro. Se eu fizer isso errado, isso dá uma merda gigante. Eu fujo, eu sumo, você não vai mais me ver. Mas não, hoje a gente faz isso, eu tenho seguro de responsabilidade civil exatamente por esses quesitos. Mas hoje a gente se tornou referência exatamente nisso. Tem quantos anos a empresa hoje, Rodrigo? É que assim, se eu for contar a fusão foi em 2015, que geralmente é quando eu contabilizo, né? A NIB foi fundada em 2011 e a Thousand acho que tem 35 anos, é bem antiga. Mas eu conto mesmo desde 2015 como sendo assim, pá, ali virou a chave. Ali foi um momento que também foi um puta aprendizado. Como é que eu faço a fusão? São duas culturas, duas empresas. Como que eu faço a fusão disso, né? E foi um puta aprendizado. Legal tu falar nisso, né? Que são duas culturas diferentes. Como foi juntar duas culturas? Foda. Eu já sabia quem eu ia cortar do noite pro dia quase. E isso é um outro aprendizado que a gente fala às vezes. Inclusive eu tava conversando com o CEO de uma grande empresa e a gente chegou na mesma conclusão. Parece que a idade passa assim. Não é que é sexto sentido. Quando tu acha que tu tem que mandar alguém embora, cada dia que passa tu já passou um dia de ter mandado, porque tu sabia que tinha que mandar. A dúvida é uma certeza, né? É isso. A gente não sei se eu vou, se tu não sabe, tu não vai. A gente quer estar errado. A gente quer provar que a gente tá errado. E a gente sempre tá certo. Por quê? Porque inconscientemente alguns fatores já conectaram pra ti de que assim, aquilo ali não vai. Um ponto importante que até eu tava ouvindo um podcast esses dias onde eles falam muito da intuição, que a gente não dá atenção pra nossa intuição na grande maioria das vezes, quase 100% ela tá certa. É isso. E se não tiver, ok, tu sabe como resolver e a vida segue. Mas assim, realmente foi complicado porque eu lembro que eu montei um quadro e fui mapeando. Primeiro, cultura. Primeiro, botei, sabe, peça. Quem são as pessoas? O que eu posso fazer? Quanto tempo leva? Quem fica? Quem não fica? Por quê? Como é que eu crio, pelo menos assim, a forma mais justa disso acontecer? Entende? E daí sistemas, são 2.
Qual que é melhor? Qual não é? Qual o prazo para eu fazer isso? Marketing. Qual que é a imagem que eu tenho que usar para isso? Eu uso as duas marcas no primeiro momento, depois eu converto para uma só, porque para o cliente não perder identificação, para eu não ter uma margem para o meu churn, né? Para eu não ter uma perda, pela pessoa não se reconhecer, falar assim, pô, mas era segurado dessa corretora, agora virou outro nome, eu não sei mais quem é. Sim. Então assim, tudo isso foi um puta aprendizado, mas cultura foi um puta choque para as pessoas no início, mas assim, passa 6 meses, todo mundo se adapta. Se é uma cultura positiva, o difícil é as pessoas entenderem que primeiro piora para depois melhorar. Exatamente. E daí, assim, faz parte. Tem aqueles que vão aguentar e tem aqueles que não vão aguentar. E essa é a vida. Legal. Antes que a gente finalize, né? Já partindo do final aí, senão o Neto vai matar nós. Eu quero muito entrar nesse ponto de como que o humor entrou na tua vida. Tá, boa. Eu esqueci disso. A gente não pode esquecer esse detalhe. Eu sempre amei stand-up comedy. Sempre. Puta, eu não lembro nem como eu comecei a ver, mas eu sempre gostei muito. E eu lembro, assim, de comédia. Eu lembro do meu vô. E eu me matava pra ficar acordado, mas eu via muito pouco. Eu conseguia ver 5 minutos, senão eu dormia, que passava meia-noite em Curitiba, quando eu ia pra casa do meu vô, que era Mazzaropi. Meu Deus, sim. Tu foi falando, eu já fui lembrando meu pai assistindo Mazzaropi. E, eu lembro de uma cena dele com a arma, com o cano torto, assim, num canto e tal. E eu sempre gostei muito de humor, até que... E foi em 2008. Eu tava trabalhando na Bung, eu quebrei minha perna. Eu quebrei meu tornozelo jogando futebol, me driblei sozinho, consegui botar 7 pinos e uma placa no meu tornozelo. Foi, nossa, mas eu fiquei 3 meses sem botar o pé no chão. Foi assim, horrível. Só que o que acontece? Eu tinha que ficar em casa. Isso é uma coisa também. Tá. Por isso eu falei, cara, é difícil, porque senão eu vou falando, mas... Parte 2! Mas que eu fiz uma merda lá, um diretor ligou uma vez pra casa, porque eu tinha a secretária eletrônica da minha casa, eu tinha feito uma sacanagem. Tocava, e daí tinha a secretária e ficava assim, alô? Brincadeira, não tem ninguém em casa, não sei o que, eu fazia isso. E daí, como eu tava trabalhando de casa, ligava o fornecedor, um dia ligou um diretor, e daí eu vi ele me dizer, ele falou, cara, eu cheguei a berrar no telefone, falou assim, alô? Daí, tipo assim, eu falei, meu, como eu não fui mandado embora, eu não sei. Não, eu invadi uma festa de encerramento da empresa. Aí, comédia. Aí... Tu quebrou a perna, ficou em casa. Fiquei em casa. Ali eu comecei a escrever. Porque daí, assim, o humor, principalmente naquela época, era muito no início. Tinha poucos comediantes que faziam... que atingiam, né? No YouTube, essas coisas ainda não era uma ferramenta forte. Então... Sempre foi falar mal de ti, assim, tu buscar os teus defeitos, por isso que é uma comédia, ela é uma puta ferramenta, assim, pra tu aprender a lidar com os teus problemas. Todo comediante, pra mim, é um brinquedo quebrado, é fato, assim, eles são tudo problemático, usam o humor como uma ferramenta pra lidar com os seus problemas. Exatamente. Então, e foi isso, eu tava com meu pé quebrado, falei, puta, agora eu posso escrever, posso falar, e daí eu comecei a escrever, e daí tinha o Bareco em Blumenau, que trazia comediantes, falei, pô, vou tentar um dia abrir o show lá, e daí o meu primeiro show eu entrei de muleta, sentei e daí comecei a fazer, fiz 10 minutos de texto, assim. E, foi maravilhoso. Foi, ao mesmo tempo, ridículo, porque metade do público eram meus amigos e metade não me conhecia. Então, assim, se eu não tivesse sido engraçado pra esse público aqui, eles iam rir da minha cara, entende? Então, assim, alguém estava rindo, seja de mim ou comigo, né? Então, e dali ali eu amei aquela experiência. Só que, infelizmente, assim, daí a vida, negócios, as coisas eu acabei tendo que deixar de lado, mas era um sonho que, assim, que eu tava ali martelando sempre. E daí em 2015 que eu conheci daí o Irineu. Mas daí eu fiz em 2008 até 2009, fiz com o Diogo Portugal, Murilo Gantor, algumas vezes Fábio Rabins, conheci muita gente legal nessa época fazendo. Era só eu praticamente em Blumenau. E como que foi transformar o humor em negócio? Boa. Então, eu não imaginava, porque daí em 2015 eu descobri que tinha uma galerinha daqui da região que tava voltando a começar a fazer. Eu já tinha texto, e meu texto ainda algumas coisas se aplicavam. Aí eu tava mais tranquilo, minha empresa tava indo bem, eu falei, puta,
vou juntar com esse grupo e vou, de vez em quando, e num final de semana, me apresentar com eles. Aí que eu conheci o Irineu. A gente foi pra Balneário, a gente foi pra cada merda de lugar, assim, não criticando a cidade, mas cada bar que dava 5, 6 pessoas. E o Irineu não é o Irineu de hoje, que a galera, tipo, porra, ele não tinha conhecimento, ele tava começando na comédia. Até eu digo assim, quando eu fui fazer com eles, eu era muito melhor do que eles. Sim. Só que daí entra, pra galera entender, comédia é uma profissão. Eu falei isso, até eu sempre digo, o Irineu eu vi nos 3 primeiras apresentações, falei, esse cara vai dar certo. Por quê? A gente voltava de um show, o show tinha sido uma merda, ele tava lá anotando, isso aqui não deu, isso aqui deu, ele escrevia. E eu falei, ó, assim, ó, 5, 6 shows ele já tava no meu nível e eu tava aqui, ó, igual. Por quê? Porque eles entenderam que aquilo é que nem academia, que nem exercício físico. Treino. É treino, puro treino. E aí, beleza, conheci, crescemos. Em 2000 e um pouco antes da pandemia, o Irineu veio conversar comigo que daí ele queria abrir o Porão. Mas ele não me convidou. Era ele mais 2 outros comediantes, 2 outros sócios, que na época, pô, a Factory, o Léo Bis e o Kaiser... Tiveram aqui já. Foram no Sapiens também. É animal. Eles são incríveis. Foi quase 2 horas de podcast. Pessoas do bem, pessoas, sabe? Eles são maravilhosos, cara. São incríveis. Eu gosto demais. E eles... foram tão seletos que, pô, a pandemia foi tão complicada pra eles que eles tiveram que... O sonho, aquele laboratório que era a Factory, eles tiveram que abrir mão. E eles não abriram mão pra qualquer um. Porque eles foram um dos primeiros a abrir as portas ali em 2016, 2017, pra fábrica da comédia. Acho que era eles um dia na semana. aqui com a gente, tem uma placa deles lá, isso tem, né? Tem, tá lá assinado. E assim, talvez venha a ter mais novidades aí mais pra frente. Mas eles foram muito específicos. Falaram assim, Irineu, a gente queria que fosse com vocês. Daí, Irineu me ligou. Já tava ali, já conhecia. Já tinha uma noite por semana. Aí ele conversou, conversei com o Irineu. Falei, cara, não sei, né? Mas acho que vale o teste, mas segue aí. Falei, só atenção pra isso e aquilo. E eles fizeram o negócio. E começou aí. Mas assim, pô, o Irineu, ele é um comediante de altíssimo nível e ele é respeitado no Brasil inteiro, por todos os comediantes. É um negócio assim, às vezes a galera daqui não sabe, mas assim, ele tem um nome muito forte, um peso na comédia. Porque a galera vê ele na rádio, vê ele na internet, mas não vê o show dele. O show dele é de onde ele veio. Sim. Entende? A profissão dele é ser comediante há muito antes de fazer o que ele faz na internet. Então o show é de altíssimo nível. Mas, vamos lá, né? Pensa na vida de um comediante como é foda. O nosso negócio funciona. A vida dele é a cara dele. É ele se apresentando. Se esse cara para de fazer show por um momento, ele para de receber. Entende? E daí o comedy era um puta de um negócio, mas ao mesmo tempo, assim, o negócio dele é a imagem, é o show. O show dá uma fonte. A expertise dele era outra, não era negócios, né? Aí o comedy, assim, ele tava indo, mas ele não tava indo com alguns detalhes que eu acho que foi isso que eu comecei a conversar com ele no início do ano passado. Né, um dos sócios queria sair, ou por outros motivos. Aí já era o Porão, já tinha saído da Factory. Virou Porão. Virou Porão. O Porão operou por alguns meses, uns 8 meses, e daí nisso um sócio resolveu voltar para a cidade dele, ficou mais um outro sócio, e daí eu analisei o negócio e falei, deixa eu entender. E daí eu vi o potencial que tinha, ajustando algumas peças. E daí ali, daí eu comprei a parte do outro sócio, ficou eu e o Irineu. E daí, pra mim, foi maravilhoso, assim. Tipo, foi um negócio que daí... Como eu não consegui ser um comediante de sucesso... Tu tá próximo de tudo. Próximo da comédia, só que daí como negócio. E daí, pô, pra mim ali é maravilhoso. Relacionamentos com os comediantes, conhecer esse ecossistema. E tá sendo um puta desafio agora, com essa mudança agora do Porão. Que eu tô quebrando a cabeça e tal. Mas assim, deu um match muito legal meu com o Irineu por isso. Ele tem... A via da comédia, ele tem o relacionamento, ele conhece, e ele é um cara, ele não é nem um pouco bobo pra negócio, ele entende também, né? A gente tem uma equipe muito boa, que é o que faz a diferença também, tem um bom gerente, tem um bom administrativo, mas assim, conseguimos em um ano conseguir botar o negócio, fazer as mudanças que a gente precisava fazer. A gente saiu, quando eu peguei, tava 44 lugares, a gente foi pra 62, foi pra 72, fechamos algumas parcerias, o negócio deu certo, só que agora a gente falou, a gente precisa mudar. Porque a gente deixa muito dinheiro na mesa quando a gente traz comediantes grandes que a gente não tem espaço pra botar o público, né? Aí agora, vocês mudaram de lugar ou abriram uma nova... A gente vai mudar. A gente vai ter que... Porque assim, para Blumenau não comportaria. A gente gostaria de manter.
o Porão hoje, porque aquele lugar é maravilhoso, assim, muito legal. sabe? Tem uma história ali, né? Exato. Muita emocional. gente vai nos criticar. Muita gente não, alguns sempre tem os pentelhos. E vão dizer, eu entendo, porque pra nós também foi difícil. Sim. Mas a gente falou, cara, a gente tem que mudar, a gente vai continuar lembrando do nosso passado, mas não dá pra ter os dois lugares, né? Então, aí em junho agora a gente deve estar indo pra esse lugar novo espaço, né? Ali no Parque Europeu. Inclusive depois eu vou ter que ir pra lá agora, porque a obra, o pau tá pegando. E daí a gente ainda vai ver o que vai acontecer. Que lá vai comportar o quê? Umas 170. Sério, Na verdade, ali muda muito, assim, ó. Tudo que... Meu, ali vai ser... Puta, vai ser lindo, assim, porque hoje... Primeiro que a gente cabe 72 no atual. Se tu for num show que são 2 sessões, tu tem que ficar lá fora esperando. Se chove, pra estacionar ali na Beira-Rio, trânsito é ruim pra tu chegar no horário. Então a gente tava tendo um problema muito grande de pessoas chegando no primeiro horário da primeira sessão. O que a gente gosta de ser, eu quero ser pontual. Se é 7 horas, tem que começar às 7 horas. Falta de respeito pra quem tá lá. Sim. Só que o trânsito de Blumenau, uma merda. Não posso nem culpar as pessoas. Então, agora a gente vai ter esse novo espaço com 170 lugares, vai ter um puta cardápio, vai ter muita coisa legal. Só que a gente tem também, junto com o shopping, a gente negociou, a gente vai ter um lounge nosso. Então o lado de trás inteiro vai ser uma área que, se a pessoa quer assistir ou quer esperar, ela vai conseguir ser atendida, vai poder comer, vai poder beber, vai poder ouvir uma música no Parque Europeu. O lado de trás vai ser um lounge nosso pra, tipo assim, vai funcionar independente. Se tu quiser ir ali só curtir, pode ficar ali, vai ter o camarim comediante, vai ter outra parte ali que também vai ter, e provavelmente logo a gente deve abrir também pra servir almoço com pratos, assim, vai ser, a gente vai fazer um negócio com uma pitada de comédia e tal, e vai ter um cardápio bem diferente, vai ter delivery, que antes a gente não podia ter, muita gente pedia nossos lanches, a gente não conseguia entregar por causa da operação da logística, da cozinha, agora vai dar, então, meu, tamo bem... É uma coisa que, se tu for parar pra pensar, acha assim que o empreender no humor é muito só o stand-up, né? Mas tu já tá mostrando que dá pra criar várias outras vertentes dentro disso, né? Dá. Eu quero que o Porão seja um laboratório cultural da comédia, não só do stand-up. A gente tava falando sobre isso, de ter outros... Criar uma cultura Tem grupo mesmo. de improviso, tem várias coisas. Poder ter um palco digno, assim, que a galera tem orgulho de falar assim, o que eu tenho pra fazer hoje? Porra, o Curitiba Comedy foi isso por muito tempo em Curitiba. Era um ponto turístico. Eu lembro de ir. Eu lembro de ir pra Curitiba e falar assim, meu, o que a gente vai fazer? Meu, vou te levar no Curitiba. As pessoas queriam levar porque, pô, nós temos um comedy. Então, assim, a gente tá querendo também implantar isso no público blumenauense. Falar assim, cara, entende, se vem alguém de fora, leva no comedy. Mais ou menos isso. Que top, que top. O que o humor te ajuda nos negócios? O humor, não o negócio, mas essa questão do teu lado humorista. Eu, assim... Isso vale mais perguntar pra minha galera, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem um clima hoje muito descontraído e diferente, assim, tanto... Eu tento, quanto mais crítica a negociação ou a situação na empresa, eu tento... Sabe quem que eu lembro? Não eu, né? Mas tu assistia Friends. Uma ferramenta que eu amava era o Chandler, do como ele sempre, assim, não interessa o quão crítico era, ele ainda tinha alguma forma de usar alguma piada pra quebrar o ambiente, assim. E o Murilo tinha uma palestra também, o Murilo Gun, que ele falava muito sobre o... Eu conversei com ele antes dele ir pra Singularity, quando ele... Foi fazer da mente de ver o mundo com a mente do comediante para reuniões e tal. E eu tento aplicar muito isso, de quando a gente vai fazer uma reunião do brainstorm, de jogar ideia ridícula, de jogar ideia lá embaixo, pra gente poder, que a partir do momento que a gente faz isso, a gente já tem um caminho diferente. Então, assim, eu acho que faz total sentido, assim. E pro negócio, eu acho que é isso. O clima fica muito diferente também dentro da empresa. Quando a gente consegue... Eu acho que todas as nossas reuniões, quando a gente tem... Tanto semanal, de follow-up, tanto reunião geral, a gente usa um pouco do humor com o cliente. E assim, o comedy pra mim ajudou. Isso é um bônus, né? Mas eu também não deixei de calcular isso quando eu investi no comedy, né? Ele tem uma ligação direta com o meu negócio, com a corretora. Porque assim, corretor de seguro tem bastante. Beleza, nem todos são especialistas da forma que a gente é no negócio. Mas nem todo cliente percebe isso. Ele percebe que existe a corretora A e a corretora B. Mas a experiência que tem por trás disso, fala assim, pô, tu gosta de comédia, Léo? Gosta? Tem algum comediante que tu gosta? Eu sou fã pra caralho do... sei lá, do Rodrigo Marques, ou sei lá, qualquer comediante. Do Irineu. Sério. Tem uma mesa que eu vou reservar pra ti lá. O Irineu tá lá, tu vai ver o show dele. Cortesia minha por ser meu cliente. Então assim,
tem essa experiência que eu consigo prover também pro meu cliente legal, que os outros porque, não. Assim, ó, tu tá num negócio que fazer os outros rirem é uma coisa assim absurdamente difícil, né? Mas o resultado que isso tem na vida da pessoa, eu até tô falando agora, eu tava lembrando de um cliente meu que foi no Porão. Ele foi, não lembro quem que ele foi assistir. E ele tem assim, ele trabalha 24 horas, ele respira trabalho, né? E aí ele disse, meu, que coisa boa. Porque, nossa, eu tô ainda na adrenalina de, né, eu fui lá rir, não sei o que. Eu disse, tá vendo como é bom tu sair um pouco da tua caixa e ver outras coisas diferentes, que é uma coisa que, teoricamente, não tem a ver com o trabalho dele, mas só o fato de ele ter, né, liberado lá o estresse, o cortisol e ter trocado por uma endorfina, serotonina, já vai dar um up no dia a dia, na vida dele. Então, é muito mais do que só um negócio, é muito mais do que só o stand-up, né? Tu tá trabalhando com uma coisa que é... Não, na nossa inauguração, a gente fez um evento, que a Marina Mels ainda nos ajudou, organizou, fez todo o processo. E foi muito louco, porque tava só uma porrada de influenciador e criador de conteúdo. Ou seja, todo mundo com a porra do celular a toda hora. E daí foi o show solo do Irineu. O show foi animal. Aí no final eu ainda voltei no palco e falei, vocês prestaram atenção, vocês que vivem com essa merda toda, a gente vive nisso, que vocês ficaram mais de 1 hora sem tocar no celular. Vocês desligaram do aparelho porque vocês ficaram 100% focados. Eu falei assim, é terapia, vocês ficaram dando risada, vocês vão voltar pra casa lembrando mais de alguma coisa que aconteceu e largaram o celular. Então, assim, comédia pra mim é terapia. É muito bom mesmo. Fica aí o convite, galera, de Blumenau e região. Por favor, Porão Comedy Club no Instagram Porão lá. Comedy Club. Rodrigo, a gente tem o Pod, que é o nosso mascote. Simone Passarim, que fez essa roupa sensacional pra ele. O Pod sempre traz algumas perguntas aqui pra gente que a gente não sabe o que é. Maravilha. Pode ser qualquer tipo de pergunta. Adorei. Então, se vira. Muito massa. Agora é contigo. Tá. Pode ser qualquer tipo de coisa. Qualquer coisa. Gostei. Pode ser técnico, pode ser desse quadro. Visual, pode ser... Enfim, Adorei. não sei o que vai sair. Deixa eu ver se eu peguei um. O cara é grande. Quem você gostaria que entrasse de penetra na sua festa de aniversário? Essa aí já saiu, acho que uma vez. Quem que você gostaria que entrasse de penetra na sua festa de aniversário? Ah, que pergunta. São tantos nomes, mas deixa eu ver que entrasse de penetra. Cara, vou colocar um nome... O Jordan Peterson. Massa, seria. Massa. É um cara que eu acompanho muito, gosto muito e já imaginei fazendo várias perguntas ou tendo vários diálogos com ele. Legal. Porque eu acho que a forma eloquente, a forma de pensamento dele é excepcional, assim, então... Top. Acho que seria. Top. Mais uma. Mais uma pergunta? Aham. Caralho, peraí, deixa eu pensar. Tenso o negócio. Como inovar dentro de uma empresa? Olha aí, olha aí. Não só uma, né? Porque ele tem 2 e aí tinha o podcast. É que, assim, tem o como inovar dentro do que eu penso e o como inovar do que eu passo para as pessoas. Eu acho que do que eu passo para as pessoas é o seguinte, se eu falo para qualquer colaborador, assim, eu falo, gente, tanto que o Murilo Gun me ajudou muito nisso e eu acredito que a gente tem um ecossistema. Eu falo, pô, faço questão de todo ano lembrar e mostrar tudo que foi implantado dentro da empresa, desde que seja trocar uma tomada, mas que tenha sido uma ideia que seja fora da pessoa, que é a função, sei lá, o estagiário entrou e falou, meu, será que a gente não pode fazer um negócio diferente? Pode ser muito simples, mas eu falo assim, essa empresa, cada momento ela é um DNA ou uma impressão digital que vocês estão deixando, seja se vocês estejam saindo da empresa, mas eu faço questão também, quem sai eu falo, ó, tá vendo isso aqui foi tu que fez. Legal, tá aquela planilhazinha. né? A inovação pode ser uma coisa muito simples e muito pequena, desde botar os lixeiros de reciclagem, desde, sabe, qualquer coisa que é tão simples, mas o mais difícil é fazer as pessoas entenderem que elas têm essa liberdade, aí é minha função de criar esse ecossistema, né? É minha responsabilidade de garantir que elas se sentam à vontade para poder dar ideias, né? E poder trazer, porque daí a inovação para mim vem disso. E para mim, inovar eu parto do mesmo princípio, mas daí também eu penso no quesito de sobrevivência.
agora pensando, esse é o meu gatilho, pro meu negócio. A TN eu não expliquei sobre isso, mas a TN, na minha área de benefícios, já quando a gente estava crescendo, a gente continua crescendo, eu sempre venho, e isso o mundo de tech ensinou também, tipo, o que vai acabar com o meu negócio? Eu sempre pensei nisso, entende? E o mercado de tecnologia vem vindo, então assim, hoje a gente investiu numa empresa chamada GoGood, que é uma plataforma de saúde e bem-estar corporativo, avaliada em mais de 50 milhões, já fez algumas rodadas, recebeu investimento do Grupo DAS, a maior rede de medicina verticalizada aí uma das maiores do mundo. Mas por quê? Porque naquela época eu já tinha percebido, falei, caralho, plano de saúde é assim, mas não adianta, é sinistralidade, a galera não cuida da saúde, eu preciso de alguma coisa que mude o comportamento. Que plataformas e que tecnologias no mundo estão começando tem isso? Eu falei assim, deixa eu me posicionar para cá. Por que o Porão também é uma outra estratégia de inovação que eu vou considerar? Por quê? Porque eu não sei até... Aí depois eu explico também a questão do livro, né? Mas eu quero diversificar. Eu preciso pensar em crescimento porque... Aí vem a frase do livro do Jim Collins, depois eu explico, mas eu preciso criar caminhos para as pessoas que estão dentro do barco comigo. Seja ele no negócio aqui ou não, mas o humor para mim é entretenimento. É algo muito raro, é algo muito escasso. Eu acho que a tecnologia não vai conseguir comer isso tão rápido, dependendo da inteligência artificial. Então, assim, aqui eu tô no mundo do seguro, diferente, mais técnico, mais escalável, mais a tecnologia, a inteligência. Agora, esse aqui não. Então, assim, eu tô tentando inovar nessas diferentes vertentes para eu também ter um mecanismo de sobrevivência, não só para mim, mas também para as pessoas que trabalham comigo, né? Sim. Fez sentido o que eu falei? Fez fins. E até tu falou muito nessa questão da inovação. Eu sou um fãzaço do Murilo, assim, acompanho o Murilo há muito tempo. Participei já dos eventos presenciais dele, comprei curso e tudo mais. E foi através dele que eu comecei a estudar sobre criatividade, entender um pouco mais sobre criatividade, né? E ontem, nessa palestra que eu estava dando, a gente estava falando sobre isso, né? Que às vezes as pessoas acham que quando fala em inovação, criatividade, sempre pensa em algo grandioso, né? A pessoa que é criativa tem que pintar uma tela e expor lá no Louvre, tem que cantar, tem que não sei o quê. E não, muitas vezes ela tá diariamente à disposição de todo mundo. A gente usa da nossa criatividade todos os dias, mas a gente não tem a plena consciência disso, né? E é como tu falou, ela está também nos pequenos detalhes. Pode ser o formato da tomada que mudou, a ideia que você deu de uma nova solução de um problema, né? Até com o pessoal que a gente estava conversando ontem, eu falei, uma das coisas que vai auxiliar muito vocês a colocar essa criatividade para fora é se comunicar com a equipe de vocês. Leva para a equipe um problema que você está tendo na empresa, do tipo, galera, olha, estamos passando por esse problema. Com certeza cada um ali vai pensar em alguma possibilidade para solucionar aquele problema que às vezes você não tinha pensado. Tu não vai usar todas as ideias, mas vai te dar um gatilho, vai te auxiliar em alguma coisa, vai fazer alguma ligação com outra coisa que vai te auxiliar a solucionar esse problema, né? Faz muito sentido, muito bom mesmo. Show. Rodrigo, nosso último quadro, 360 Conexões, que são dicas de livros, filmes, séries, algo que marcou a tua vida, algo que te ajudou, algo que te, sei lá, que te trouxe algum ensinamento aí. Primeiro, Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Eu leio... Eu digo para os outros que eu leio todo ano, mas mentira. Eu leio a cada 2 anos. Eu me peguei falando sempre, falei, não, eu não li o ano passado. Todo ano. Mas eu tenho, o que ele tem de anotação nesse livro é absurdo, porque ele mudou completamente meu contexto. Aí ele entra nesse quesito que eu quis dizer, que eu falo isso para todo mundo que eu contrato. Quando eu faço a entrevista, eu falo, olha, eu não sei o que a gente vai estar fazendo daqui a 1 ano. Por acaso nós somos a melhor empresa de benefício, a melhor empresa de seguros, sim, mas esse livro ele mudou o meu contexto porque as empresas sempre fazem o quê? Elas traçam onde que elas querem chegar, os caminhos e contratam as pessoas para isso. E no livro do Jim Collins ele fala assim, não, as empresas feitas para vencer, elas fizeram exatamente o contrário. Elas botam primeiro as pessoas certas dentro do barco e depois elas definem para onde elas vão. Por quê? Porque é esse o conceito. Eu falei, gente, eu preciso que as pessoas tenham esse ponto, que é a conexão do livro do Entregando Felicidade, que é o quê? Resolver problemas. Se tu ama resolver problema, daqui a 1 ano, eu posso chegar e falar assim, gente, o negócio agora é vender pneu. Pneu é o business que vai dar certo. Se as pessoas estão dentro do barco pela resolução do problema, eu falo assim, tá bom, como é que a gente faz? Como é que vende pneu? Como é que eu resolvo? Agora, se eu falei assim, não, tu veio para fazer só isso,
essa pessoa vai pular do barco. Então, eu tenho esse livro pra mim, de Jim Collins, é do caralho, é maravilhoso. Eu acho que ele é uma puta reflexão, principalmente pra muita gente do mercado de tecnologia. Eu recomendo. Muita gente, é um mercado maravilhoso, mas muita gente, sim, é muita espuma e pouco resultado. E aquele livro, ele fala muito sobre isso. Então, assim, é aqui, ó, às vezes, em vez de tu fazer muita bagunça ou fazer muita espuma, é aqui, ó, esse aqui é o trabalho, conceito da raposa e do porco espinho também, mas deixa esse por uma outra hora. E o livro do Tony Shin, Entregando Felicidade, a história das Apos, pra mim é um dos livros mais... os valores da minha empresa são totalmente baseados nele. Primeiro porque quando tu vê valor de uma empresa, tu entra no site, tá lá assim, integridade, responsabilidade com o meio ambiente. Fala assim, vai tomar no cu, isso é óbvio. Tipo, é o mínimo, eu não deveria ter que botar que eu sou íntegro, entende? Tipo, eu acho ridículo, mas tudo bem. Eu distribuindo crítica de graça aí. Os valores das Apos são muito inspirados, que cria um ambiente descontraído, um espírito de maluquice, faça mais usando menos, reclame, sabe? É muito legal, mas qual é o ponto que pra mim é uma chave? E eu acho que é legal a galera fazer um teste, se bem que a gente aumentou bastante e a última vez eu não conversei com a galera, então pode ser que dê errado, mas eu sempre falei isso em todas as entrevistas. O Tony Xi, ele faleceu em 2000 e pouco, mas a empresa dele em 2015 foi vendida pra Amazon por $1 bilhão, que era uma empresa de sapato feminino. E era do caralho, deu tudo errado na vida desse cara, a única empresa que ele salvou foi essa. Todo diretor, quando vai trabalhar, se eu não me engano, trabalha 6 meses no call center, tem que trabalhar. Ele é uma das únicas empresas que ela te paga pra tu não aceitar a vaga. Paga, sei lá, $5 mil. Fala assim, não quero que tu aceite essa vaga. Porque se o cara ficar é porque ele realmente tem que querer. Ela te paga pra tu sair, entende? Mas ele conta uma história que era o seguinte. Ele tava com os amigos dele, saiu à noite, chegou no hotel e eles ligaram pra recepção do hotel, a cozinha tava fechada. E ele falou, liga pra Zappos. Os caras, não, tua empresa vende sapato feminino, liga pra Zappos. Os caras ligaram e falaram, eu sei que vocês são uma empresa de sapato feminino e tal, mas a gente queria pedir uma pizza. Onde é que o senhor tá? Olha, tem 3 pizzarias abertas, posso te passar o telefone? E pra mim isso foi uma virada de chave que eu falo pra todo mundo. Caralho, nós estamos na frente de um computador. A pessoa pode ligar com um engano, falando assim, meu, é da borracharia. Não, olha, que é uma corretora de seguros, mas aqui tá a borracharia, aqui tá o telefone da pizzaria. O cara vai estar comendo uma pizza em casa falando assim, ó, cacete, eu liguei numa corretora de seguros e os caras resolveram meu problema. Então assim, essa é a essência. Tu vai gerar um relacionamento com a pessoa que lá na frente vai precisar de um seguro e vai lembrar de novo de você. E pra mim esse livro me impactou porque eu acredito assim, pô, eu tinha eu acreditava nisso que ele tava, quando eu tava lendo, eu falei assim, cara, é isso que eu sei, é isso que eu faço. Só que eu não sabia expor dessa forma. Por exemplo, é obrigação deles, é obrigação. Se tu ligar e falar assim, eu quero um sapato de bolinha vermelha, eu não tenho, eu tenho que achar no concorrente e te recomendar. Fala assim, ó, achei no concorrente, tá aqui o melhor preço, compra lá. Tu vai comprar do concorrente, mas tu vai lembrar de quem? Sim, tipo, claro, entende? Claro. E esse livro pra mim, são 2 livros que assim, eles têm uma conexão muito grande de agregar valor, e o Jim Collins é muito técnico em como mostrar o porquê que as empresas se mantiveram por mais de 25 anos na liderança do mercado, fora fatores econômicos, por questões gerenciais, né? Que legal, muito bom. Eu trouxe Liderança Disruptiva, Habilidades e Competências Transformadoras para liderar na Gestão do Amanhã, do Sandro Magaldi, do José Salib. Terminei de ler ele ontem. Um livro muito legal. Liderança é um tema que eu adoro ler, acho que é extremamente importante e essencial. A gente falou bastante sobre isso aqui, né? Cultura, como você gerir a tua equipe, colaboradores. E nesse livro eles falam muito dessa mudança, que tudo muda muito rápido. Como que o líder vai se adaptar a essas mudanças? E aí eles trazem, então, alguns tipos de líderes. São 6, se eu não me engano, né? O líder conector, exponencial, algorítmico, como um arquiteto de negócios, ambidestro, líder colaborador, comunicador, construtor de ambiente de aprendizagem e o líder ESG. E explica um pouquinho de cada um deles, né? De por que é importante a gente entender um pouco mais o papel da liderança e como lidar com essas transformações rápidas. Fica como dica, e depois, se vocês quiserem ver o resumo do livro lá no LinkedIn do 360, vocês conseguem acompanhar os resumos e insights desse livro, tá? Muito bom, super recomendo, já temos mais alguns para ler. Rodrigo, tu gostou? Muito. Temos aqui uma lembrança. Lembrei de coisas que eu nem lembrava mais. Esse é para você. Muito obrigado de coração. É o... Posso abrir aqui para mostrar? Pode, abre, fica à vontade. Tem aí o mousepad, tem toalha, tem café, top. Tem... Toalha. Toalha pra tu treinar? Sim, uso muito, uso todo dia, porque eu suo demais, então...
bolachinhas para Se tu me desse no início, eu já tinha comido. adoçar as palavras. Um cafezão que pra massa. junto com a bolachinha. Quem que faz o café pra ti? Esse aí foi o Soul. Meu, Que é parceiro do Sapiens, eu né? perguntei, a Paty me mata se eu não... Eu perguntei na dúvida. Marcador de livro pra tu ler e marcar teus livros. Até um chazinho. Se tu não gosta de café, massa. toma um chá. Não, aliás, né? Obrigado pelo chá aqui, né? Canetinha. Que massa. Caramba, porra. Ganhei coisa, né? Meu filho, tu pensou Valeu a pena, honra. Isso aí. Que massa. Muito obrigado, Rodrigo, pela tua participação, pelo teu tempo, tua disposição. Pra galera que quer acompanhar um pouco mais do Rodrigo, dos teus negócios, quais são aí os arrobas? Tá. Primeiro, obrigado de coração por tu ter me convidado. Imagina. Fiquei super feliz de vir aqui. Acho que é sempre legal a gente relembrar e contar. Sim, e da forma que tu certeza. conduziu foi super bem feito. Primeiro, antes de eu passar, eu acho que o que tu falou no início, eu reforço em todo lugar que eu vou. Porra, se inscreve no teu... Sabe, tu fazer esse tipo de conteúdo dá um baita de um trabalho. É gratificante? Sim. Mas, quem tá assistindo, quem tá acompanhando, não custa se inscrever no canal, sabe? Vai lá, podcast... Não paga nada, 360. é gratuito. Exato, mas, porra, vai lá, se dá o trabalho, larga a mão de ser preguiçoso, fica consumindo conteúdo, porra, se inscreve, vai lá, aperta o botão, cacete. Isso, então, isso mas aí. quem quiser acompanhar, eu acho que tem o Instagram que é TN Seguros, né? T de Tesouro, N de Negócios. Porão Comedy Club, principalmente agora que tem bastante coisa nova acontecendo lá. E Rodrigo Roberto, que é o meu Instagram ali, que na verdade eu não posto quase nada ali, só coisa mais minha, da Maludo, mais pessoal, eu reposto coisa da TN do Porão, mas acho que ali... E, claro, o Instagram do Sapiens está parado, não precisa, pode se inscrever lá, mas ainda assim tem muito conteúdo lá, né, Rodrigo? Tem bastante conteúdo. Tem muita coisa boa lá que a galera pode ainda acompanhar. Não, isso eu recomendo assim, tem o nosso canal no YouTube, tá lá, tem o Sapiens Cortes e o Sapiens Cast, tá lá os dois canais no YouTube, pode se inscrever, lá tem bastante conteúdo. E acho que até o momento Por enquanto é isso. Aguardem cenas do próximo capítulo, galera. Minha mulher me mata. Muito obrigado por mais um episódio, por acompanhar mais um episódio. Estamos te esperando no próximo com mais pessoas empreendedoras, inovadoras. E como o Rodrigo falou, segue a gente aí, @podcast.360. Lá você vai ter acesso a todos os nossos canais: LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, enfim, tudo o que precisar, estamos lá. Precisando de alguma coisa também é só chamar a gente que está à disposição. Um abraço e te espero no próximo episódio. Valeu!